Rose, sexta-feira, dia 26, começa a propaganda eleitoral no rádio e na TV. Nós já divulgamos aqui os tempos que cada coligação vai ter. Entre os candidatos ao Senado, Coronel Menezes, do PL, tem o maior tempo, que é o de 2 minutos, mas existe a possibilidade de redução desse tempo, Rose? Existe essa possibilidade, caso isso seja contestado, ainda seja impugnado o registro de candidatura do Coronel Menezes em função, Diene, do Republicanos, o partido que tem a imagem muito ligada à Igreja, Assembleia de Deus, ao deputado federal Silas Câmara, não ter deixado claro em ata que apoia a candidatura de Coronel Menezes, a candidatura da coligação do União Brasil ao Senado. Na verdade, outros 2 partidos, o PP também, um outro partido que eu não lembro agora, também fizeram a mesma coisa na ata de convenção. Posteriormente, a direção do partido indicou que sim, eles apoiavam o Coronel Menezes a candidatura do Senado. E por isso, o Coronel tem todo um aval com essas atas para contar, para contabilizar, né, no tempo de TV dele, no tempo de rádio e também no total das inserções, o tempo desses partidos. O tempo do Republicanos é relevante nesse sentido da contagem geral. Não é o maior tempo, evidentemente, mas é um tempo relevante que, neste momento, conta a favor do Coronel Menezes, porque ele apresentou a candidatura pela coligação. Mas como não há essa indicação na ata do Republicanos, a mesma situação do Avante e o Chico Preto. Pode ser que outros candidatos interessados, ou o próprio Ministério Público, possam apresentar impugnações em relação a esta somatória total. Eu consultei aqui advogados, consultei pessoas nos bastidores em relação a essa contagem. Caso haja uma recontagem, retirando o tempo dos republicanos, o Coronel Menezes perderia 4 segundos no tempo total da apresentação dele em rádio e TV, e possivelmente algumas inserções, sim. E aí, nessa recontagem, o Arthur Vigílio também perderia 7 segundos, porque aí vai para o total de novo e reconta o tempo, e o senador Omar Aziz ganharia 7 segundos. Ou seja, essa situação colocaria em vantagem a candidatura de Omar Aziz e em desvantagem as candidaturas dos principais adversários dele. Parece pouco, 4 segundos, 7 segundos, mas sim, a gente aqui de rádio sabe que é muito e diminuiria a distância total que existe, por exemplo, entre o tempo do Omar Aziz e do Coronel Menezes. Diminuiria em 10 segundos, mais ou menos, essa distância total entre os dois. Então, é possível, sendo o Omar Aziz o principal interessado, que parta dele essa contestação. Isso é muito comum em disputas eleitorais, em equipes que são bem armadas, né, no jurídico, está de olho em observância nesses detalhes todos que fazem a diferença no andamento aí das questões do TRE, Tribunal Regional Eleitoral do Amazonas. Pelas contas, eu acho que hoje é o último dia para acontecer isso em relação ao Coronel Menezes, porque depende do tempo da publicação desse pedido de registro dele. Então, como ele foi apresentado há 5 dias úteis, terminaria hoje esse tempo de contestação. Se não houver contestação, acabou. O Coronel Menezes fica com esse total do tempo do Republicanos, mesmo o Republicanos não tendo colocado isso na ata da convenção. Só para acrescentar, em relação a Arthur Vigílio, o tempo dele de TV já não é um tempo muito confortável. Se você tiver aí, que eu sei que a gente tratou isso na semana passada, é algo em torno de 50 ou 30 segundos. Já não é muito. O Arthur Vigílio tem uma candidatura que é uma candidatura viável, né, em função de todo o histórico político dele, mas o tempo, para o contexto dessa disputa, ele acaba sendo pouco em relação ao que precisa apresentar e também aos ataques que ele vai receber, que ele já está recebendo, porque ele precisa também se defender. Então, é um jogo de cintura grande. Piora, claro, se tiver a possibilidade de perder mais 7 segundos. Tempo do Arthur Neto é de 30 segundos. A coligação A Força do Povo, que inclui aí o Cidadania, né, de Amazonino Mendes, e o PSDB de Arthur Neto, tem 30 segundos da propaganda para o Senado. Olha, mais uma informação aqui. O Jonas, que é o nosso ouvinte, voltou, acho que ele voltou aqui, ele estava um tempinho sem mandar mensagem, ele disse: Rose, não existe candidatura avulsa. O Chico precisa de um partido. Como ele vai levar o nome e o número do partido na eleição toda
sem um partido. Esse avulso, quando a gente fala, é um pedido avulso, não é uma candidatura avulsa. É bom a gente, às vezes, assim, na correria da informação das palavras, talvez a gente até posicione a palavra no local errado da frase, mas não é uma candidatura avulsa no sentido do que já vinham defendendo, que fosse sem partido, né, que acontecesse, que isso fosse permitido, porque a legislação eleitoral brasileira não permite, de fato. O Jonas tem razão. O que acontece no contexto do Chico Preto é um pedido avulso, que é permitido pela legislação eleitoral, sim. Não foi o partido que apresentou, nem a coligação. Olha, nós queremos Chico Preto como candidato ao Senado. Ele, filiado ao Avante, ele disse, olha, sou filiado ao Avante há tanto tempo, tenho domicílio eleitoral, como ele próprio diz, tenho a ficha limpa, reúno as condições necessárias e quero disputar ao Senado. Mas na avaliação do MP, faltou uma condição, o próprio partido dizer que ele é candidato. E aí o juiz vai analisar se quem tem razão é ele ou essa alegação do Ministério Público neste momento. E aí segue o jogo, como a gente já explicou, em relação a todos os momentos que tem de possibilidades, de recurso e tudo mais previsto pela legislação.